A empresa tem que funcionar, ou pelo menos deveria funcionar, de uma maneira que a gente não precisaria estar nos preocupando com a operação. Na maior parte do tempo, a gente deveria estar usando esse tempo para as melhorias e geralmente está sendo gasto para arrumar problemas operacionais, porque a rotina não está bem estabelecida. A gente precisa supervisionar e atuar nas anomalias para ensinar, sempre melhorando os processos. Ter responsabilidade de zelar pela rotina da empresa. Isso é fazer gestão. Implantar os POPs, os procedimentos operacionais padrão, para manter a qualidade de todos os atendimentos. Melhorar uma empresa é melhorar o patamar da operação, seja a operação técnica de execução de serviços, seja a operação comercial de atendimento. Ter um controle de rotina e acompanhar a qualidade, treinar, retreinar, isso que vai mudar o patamar da rotina. Quando a rotina está bem estabelecida, você consegue atuar no crescimento e nas melhorias de outras áreas. E a gente consegue estruturar essas rotinas utilizando uma ferramenta chamada PDCA. Você já ouviu falar do PDCA? Já? Mais ou menos? Quer saber mais? Então vem comigo. Meu nome é Bruno Fernandes e um grande erro que acontece nas empresas prestadoras de serviço é fazer um planejamento. Você faz a reunião, faz o treinamento, informa a forma que você quer que seja realizado aquele serviço, aquela tarefa. Então, nesse vídeo, a minha proposta é você pegar todos os planos de ação dentro da sua empresa e checar para ver se realmente está sendo executado da forma que você gostaria. E por onde que eu vou começar a fazer isso? A partir de perguntas que você vai fazer para a sua equipe, de como eles executam aquelas atividades. Muitas vezes a gente já acha que as pessoas estão fazendo da forma que foi pedida. Então como é que eu posso começar? Fazendo um checklist ali das rotinas diárias. Eu posso pegar as ordens de serviços, dos serviços que foram realizados no dia anterior, 2 dias anteriores. Isso tem que virar, na verdade, uma rotina, sempre tem que ser feito. Então eu vou avaliar aquela ordem de serviço. Quanto tempo técnico permaneceu dentro do ambiente? Quais os produtos ele utilizou? Faz sentido aquele produto para aquela determinada praga? Ou aquela quantidade de produto para o tamanho do ambiente? E tem mais diversas formas ali de analisar se ele está fazendo o serviço da forma correta. Dentro da empresa, por exemplo, a gente tem um painel visual onde a gente coloca todos os serviços do dia. A gente tem ali separado por técnicos os horários e aí os serviços que estão sendo realizados. Se entra um serviço novo, é colocado nesse painel e a gente coloca um R de reforço para os serviços que estão sendo feitos por reforços. E aí eu consigo ter o quê? Uma análise visual. Por que está sendo feito o reforço? Aí eu vou lá e abro essa ordem de serviço para identificar quem foi o técnico que fez. Além disso, a gente faz reuniões semanais das falhas operacionais e das falhas administrativas. O que o setor administrativo pode ter deixado de colocar na ordem de serviço que dificultou o entendimento do técnico lá no serviço? Ou então, qual foi a informação que o técnico não colocou na ordem de serviço que pode ter falhado ali em alguma observação para a área técnica passar um feedback para o cliente sobre o serviço? Enfim, a gente faz essa reunião entre os setores. E aí a gente pode marcar também uma reunião semanal individual e curta com cada colaborador, porque cada colaborador tem a sua dificuldade. E a gente faz uma reunião de
20 minutos para cobrar ali o que não foi feito, para entender por que não foi feito daquela forma. A gente tem uma planilha de controle de execução dos planos de ação. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia aqui sobre um determinado treinamento que a gente precisa fazer, eu coloco um plano de ação e aí a gente diz quem vai ser a pessoa responsável por aquele treinamento, qual que é o prazo para aquele treinamento, qual que é o status, está em andamento, foi concluído, está atrasado, até para a gente conseguir entender se a pessoa já está apta para realizar aquelas atividades. A falha está sendo da pessoa ou está iniciando a falha por nem existir um plano de ação? Não existe uma melhoria sem uma rotina, não existe resultado sem uma execução, sem uma prática. Não existe crescimento sem disciplina. E o que eu estou trazendo hoje é a essência prática do ciclo do PDCA, que é o P de planejar, o D de do, executar, o C de check, verificar, e o A de act, de agir. O PDCA é uma das ferramentas de gestão mais poderosas e mais mal utilizadas. Porque dentro do planejar, preciso analisar os dados, levantar as informações, entender o problema. Eu preciso planejar um treinamento. No planejar é onde você identifica as lacunas, que é a diferença entre o resultado esperado e o resultado real que está acontecendo em campo, né? Por exemplo, esse é um exemplo da área comercial, né? Não tem nada a ver com o campo da execução, mas a parte comercial, ela também faz parte da operação comercial. Então eu tenho muitos orçamentos enviados e poucos orçamentos fechados. Qual que é o plano? Eu preciso melhorar o tempo de resposta e follow-up, que é o acompanhamento daquele cliente. Eu posso criar um script de vendas, enviar áudios, melhorar a conversão, fazer ligações. E aí por exemplo, eu fiz esse treinamento lá na empresa, né? Que foi identificar que a gente estava demorando muito tempo para atender aquele lead. O cliente ele chama no WhatsApp e até eu busquei um estudo que a partir de 5 minutos essa probabilidade de conversão ela cai para 95%, a partir de 10 para 90%, a partir de 30 minutos cai ali para 70%, né? Tem um número exato, a partir de 1 hora cai para 50%, porque entende que tem outras empresas fazendo atendimento, e se uma outra empresa fez um atendimento bom, a possibilidade de ele já ter fechado com a outra empresa é grande. Então, se eu estou ali 30 minutos, 1 hora com o cliente, envia uma solicitação, oi, preciso mais informações sobre o serviço, e ninguém responde àquele cliente, a probabilidade ela vai diminuindo. E aí tem o do, fiz o treinamento sobre isso, fiz o planejamento, né? E vem o do, executar. Eu vou passar o treinamento e aí eu vou ver se realmente isso está sendo executado. Porque muitos não executam os planos. Eu vou lá, faço planejamento, dou treinamento, executo treinamento, mas o colaborador não executa aquela ação que a gente tomou, aquele treinamento. É onde a maioria das empresas falham. O plano fica bonito no papel, mas não vira ação real. Aí entra o papel do líder, de acompanhar a execução, de tirar os obstáculos, tirar as dúvidas, fazer na frente do colaborador para ele ver como é que faz, fazer o negócio acontecer. Então você pode utilizar ferramentas simples nessa parte comercial, como fazer um roteiro, fazer um quadro de tarefas ali, em ordem, o que ela precisa passar para o cliente, né? E aí vem o 3 dentro do PDCA, que é o check, checar. Saber se o plano deu certo, o que foi feito e o que não foi feito. Como? Eu preciso medir, saber se deu certo ou não. Então eu preciso ir lá analisar, eu preciso checar se a pessoa
está fazendo aquele combinado. Aqui você vai comparar o planejamento realizado, identificar o que funcionou e o que não funcionou, o que precisa ser melhorado. Você pode fazer algumas perguntas ali que vão ajudar. Então, eu posso chegar para esse colaborador e em cima do treinamento eu vou falar assim, então me explica uma determinada situação aqui. Se o cliente te pergunta, né, sobre uma determinada praga, por exemplo, como é que você explica para ele? Eu posso fazer outras perguntas. Quando o cliente ele faz uma objeção referente ao valor do serviço, qual que é a sua resposta? E aí eu vou identificando o quê? Eu posso ir criando planos de ações com treinamentos que esse colaborador precisa. Quando você envia uma proposta para o cliente, quanto tempo depois você entra em contato para verificar o interesse dele, né? Aí, através dessas respostas, eu vou identificando se esse colaborador, se esse comercial está preparado para fazer os atendimentos ou se eu preciso realizar mais treinamentos. E aí vem o ACT, de agir, que é o quê? É o ajustar. Eu identifiquei dentro disso e aí eu vou buscar mais conhecimentos, vou melhorar esse plano de ação, eu vou insistir, eu vou voltar a checar, vou refazer, né, junto com a pessoa, e aí você vai agir sobre os erros. Ajusta, melhora o plano, ou até cria um plano novo, não existe plano perfeito. Então o segredo é sempre estar corrigindo, testando novamente e melhorar com base no que você aprendeu. Esse é o esforço constante. Isso é fazer gerenciamento, isso faz parte do PDCA. Tem que ficar em cima das execuções até a pessoa conseguir fazer da forma que você espera. Você vai lá, faz o treinamento, depois você confere, deixa a pessoa fazer. Confere se ela está fazendo daquela forma, deixa a pessoa fazer. Conforme você vai ganhando mais confiança, você vai conferindo com espaços maiores. O maior erro é deixar as pontas soltas, né? Você cria um plano e falha ali na parte da checagem. E aí as pessoas, elas não executam. Elas não executam tarefas que ninguém acompanha. Por isso que às vezes você fala, nossa, eu pedi para ser feito de um jeito, e aí lá na frente você identifica que não está sendo feito, né? Não existe plano perfeito. Não tem como a gente acertar de primeiro. O foco é sempre na melhoria. Melhoria contínua. Quanto mais redondo tiver a operação, mais você consegue atuar no estratégico da empresa. Mas antes disso, você precisa desenvolver um trabalho de desenvolvimento do seu time. Não adianta delegar isso para outra pessoa. Quem vai desenvolver o seu time é você, gestor. Quem tem que cobrar o resultado é você, gestor. Então, hoje o vídeo é sobre isso aí, PDCA. Busca um pouquinho mais de informações. Tem diversos vídeos no YouTube também falando de PDCA. PDCA é uma ferramenta top. Legal? Então hoje é isso aí. Muito obrigado e valeu!